irmãos, para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso templo, acho que é importante destacar que esta igreja existe há 120 anos. E a minha primeira palavra é convidar os irmãos para abrirem os seus corações junto com o meu nesta hora e agradecer ao Senhor nosso Deus pela proteção, pela segurança, pela condução que Ele proporcionou a tantos que estiveram, não só na liderança, mas participando desta igreja. Chegamos até aqui sem dívidas, edificando tantas coisas como este templo, o nosso prédio ao lado da educação espiritual, a nossa quadra de esportes, tudo através da generosidade dos irmãos que viveram ao longo destes anos. E isso não foi feito com apelos mercantilistas, mas foram feitos um apelo para o coração, para aquilo que Deus pudesse fazer no coração de tantos quantos colaboraram para isso. Então, que sejamos gratos a Deus que mobilizou os corações de tantos para que isso viesse a acontecer. Talvez seja oportuno a gente destacar inicialmente, já que o nosso tema é finanças, nós temos um registro e a lembrança de que, como eu já disse, tudo isso foi realizado sem apelações mercantilistas. E vimos que esses apelos mercantilistas têm estado presentes. Constatamos isso em algumas instituições religiosas, pródigas em apelar com o aceno de que receberão em dobro, talvez em triplo ou muito mais, aqueles que vierem a contribuir. Que Deus nos livre de um discurso dessa natureza, que nunca houve aqui na Conde nesses 120 anos, e que Deus nos proteja para que isso não esteja nas nossas bocas. O que aconteceu em termos de generosidade foi porque o Espírito tem conduzido o coração dos irmãos para, cientes daquilo que Deus tem sobre esse assunto de finanças, tem emprestado ao seu coração para que esta igreja tenha ministrado durante tantos anos da forma como fez. Se em nosso meio tudo transcorreu com a motivação certa, por que então nossa igreja está dedicando pelo menos 4 domingos para falarmos sobre finanças? É uma pergunta que precisa ser respondida. Se tudo transcorreu normalmente, por que estamos falando de finanças com tanta ênfase? Temos a percepção de que é hora de relembrarmos alguns conceitos ou princípios bíblicos sobre o uso dos nossos bens. E assim, ensejar a todos quantos participam da nossa igreja, efetivos ou visitantes, em especial a quem então tem vindo mais recentemente congregar conosco, para que possam bem assimilar tais princípios e assim usufruir de uma vida financeira e patrimonial sob a proteção e a segurança do Senhor. A nossa ênfase é em vocês, é em nós, para que haja um entendimento correto sobre esse assunto, a fim de que possamos ter a segurança e a alegria que o Senhor quer nos proporcionar. Então, o que pretendemos expor, examinar nesta manhã com vocês, vai bem demonstrar esse sincero propósito. Amarrem seus cintos, então, que lá vamos. A palavra do Senhor é pródiga em se referir a dinheiro, bens ou recursos financeiros. É impressionante a quantidade de versículos. São 2.300 versículos
que falam sobre finanças, bens, dinheiro, enfim. 16 das 36 parábolas de Jesus falam sobre finanças. Interessante. Esses números ainda se tornam mais expressivos quando verificamos que 2.300 versos sobre finanças e apenas 500 sobre fé e 500 sobre coração. Há uma distância enorme. Por que será que tanta ênfase sobre os bens, sobre o dinheiro? Por que será? Temos resposta. Quando essas perguntas surgem, a gente tem que garimpar na própria palavra, porque ela nos dá a resposta. Ela nos ilustra de por que certas coisas estão lá e não é por acaso. Então, por que tanta ênfase? Vamos ver algumas razões. Primeira, a Bíblia diz que o Senhor é dono de tudo. E não há nenhuma dificuldade de aceitar isso, teoricamente. Na prática, talvez a gente tenha alguma dificuldade em assimilar isso e adotar como padrão de vida. E nesse sentido, nós queremos fazer alguns destaques bem importantes. Então, o Senhor é dono de tudo. Segundo, nós somos, então, o quê? Mordomos. Nós somos aqueles que têm, durante algum tempo, as coisas que Deus nos concede, e nós temos a obrigação de administrar isso muito bem, de acordo com os princípios da palavra. Então, o dinheiro, os bens, devem ser nossos servos, pois quando se torna nosso Senhor, aí caímos em tremendas desgraças. Também queremos ver isso nessa manhã, como que isso pode acontecer. Billy Graham, que já está na glória do Senhor, tem uma frase muito interessante e muito oportuna. Ele diz assim: a atitude correta sobre o uso do dinheiro ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da vida. Olha que coisa impressionante. Ele é um homem estudioso, um homem sincero, um homem segundo o coração de Deus, pode-se dizer assim. Enxergou nesta dificuldade da gestão do dinheiro uma coisa muito perigosa. E se ajustarmos a vida nesse sentido, nós vamos consertar um monte de outras coisas. Vamos ver isso também nesta manhã. Se me deixarem, né? Me tiraram o microfone. Vamos lá. Moair Barcelos esteve conosco no mês de setembro. Ele é chamado de um especialista em gestão financeira e também especialista em gestão financeira do lar. Quem esteve aqui naquele sábado à noite, dia 12, se não me engano, de setembro, com certeza que deve ter se agradado muito da palestra, muito prática dele. Ele trouxe uma estatística que me deixou estarrecido, e certamente todos quantos o ouviram. Ele disse que numa pesquisa feita no nosso estado, 71% da população está endividada. E adivinha com o quê? Cartão de crédito, que é a facilidade, né? Está passando a maquininha e no fim do mês a gente descobre o que vai fazer com isso. 71% da população. O que está acontecendo com as pessoas? Algum critério errado está sendo adotado na vida delas. Então nós temos que botar as barbas de molho, olhar para isso e verificar o quanto dessas coisas podem estar acontecendo conosco e no nosso lar. Vamos ver isso também. Então, diante dessa realidade que é grave, desculpe, mas nós temos que perguntar, importa perguntar, como é que está a minha própria situação? Não tem como nós deixarmos de perguntar isso. Graças a Deus, se tiver tudo ótimo contigo. Mas se não tiver, então essa pergunta precisa estar piscando, né? De alerta para cada um de nós. E aí aqui, então, é oportuno trazer à lembrança aquilo que nos está advertido em Provérbios, capítulo 22, que diz: o bom nome é melhor que a grande riqueza. O bom nome é melhor que grande riqueza. Bom nome. Então temos que ainda nos perguntar de novo: como o meu nome está sendo visto? Que tipo de imagem eu estou vendendo, entre aspas, para aqueles que estão convivendo comigo,
em casa, vizinhos, o governo, naturalmente, os colegas de trabalho, enfim. Que tipo de testemunho estaria eu dando? Temos que perguntar isso e temos que responder. Pode ser constrangedor estarmos fazendo perguntas tão diretas, tão espetando, né? Mas se nós não mexermos nessa situação, nós não vamos buscar e encontrar resposta. Então, a pergunta, agora bem específica: em que situação você se encontra nisso tudo? Primeiro, você é alguém que conhece bem os princípios que regem a boa gestão e finanças e os está observando em sua vida? É essa a sua situação? Parabéns. Se é assim, então, estás em boa paz e zelando pelo seu bom nome. Que Deus o conserve assim. E, naturalmente, você tem obtido isso porque observou os princípios. Tem uma segunda situação. Talvez você seja alguém que não conhecia ou não levou em consideração esses princípios bíblicos. Então você sucumbiu na administração dos seus bens, mas aprendeu com o que sofreu, ou seja, com as consequências, e ressurgiu para uma nova etapa de vida, passando a observar o que a duras penas aprendeu. Se é assim, deves estar também com o coração muito grato a Deus, leve, porque certamente Ele agiu para que você pudesse conseguir isso. Duas situações boas. Uma que sempre esteve bem, outra que não esteve bem, mas que foi recuperada. Eu me perguntei por que a liderança pediu para mim falar sobre finanças. Eu não sou especialista em finanças e também não tenho um passado ilibado nesse sentido. Pelo contrário, encontrei dificuldade, mas eu estou nessa segunda categoria. Por falta de orientação ou por ser audacioso, fiz um empreendimento imobiliário à margem da minha atividade profissional. Eu sou advogado e experimentei um revés muito grande, até porque houve uma modificação na economia do país. E então eu tive que sentar e avaliar o que eu fiz. Sentei com a minha esposa, conversamos, busquei conselhos e tracei um plano. E eu disse para mim e para minha esposa: serão 3 anos. 3 anos de recuperação, de a gente enfrentar duras dificuldades. E fizemos isso dia após dia, nas nossas reflexões diárias, cada dia menos um dia, e ao final de 3 anos festejamos. Acabaram-se os 3 anos e nós estamos recuperados. E aí eu me lembro de uma frase que Jorge Ziegler não está presente, né? Jorge não está. Ele me disse uma vez: Rudy, eu não compro a prazo. Eu não tenho dívida. Como é que é? Não compra a prazo? Não tem dívida? Isso há 20 e tantos anos atrás. Eu digo, mas esse cara é um ET, entende? Eu nunca pensei em uma coisa assim. Mas aquilo me impressionou e gravou em mim, de tal modo que faz 20 anos que eu não tenho dívida no cartão de crédito. Eu adotei o sistema dele, achei aquilo sensacional, entende? Compro no cartão de crédito? Sim, mas pago no final do mês. Não tem dívida, não tem juros sobre isso. É um propósito. Dá para fazer, irmãos. Eu digo, mas por que fazer isso? Porque vai te poupar insônias. Ok. O terceiro exemplo é, talvez você seja alguém que não conhecia ou não levou em consideração esses princípios. Você sucumbiu e agora está sofrendo as consequências dessa má gestão, encontrando-se endividado. O que fazer? Se este é o seu caso, eu tenho uma boa notícia para você. Na realidade, não é minha, é do Senhor. Você poderá sair desse culto com a certeza de que poderá ressurgir
desse atoleiro financeiro em que se encontra, contanto que, de todo o coração, se dispõe a consertar o que fez de errado ou o que não fez certo, mediante a adoção dos princípios da palavra do Senhor. Número 1. Número 2. Queira honrar a sua posição de filho de Deus e, com isso, honrar Ele próprio e restabelecer o seu bom nome. Se você está aqui e essa é a tua situação, creia nisso de todo o coração, porque o Senhor é especialista em restauração. Jesus demonstrou isso em todo o tempo que esteve aqui. Havia alguém em dificuldade, a primeira coisa que ele oferecia era a oportunidade de se levantar, de ressurgir, de restaurar. Essa era a característica de Jesus e naturalmente revela a vontade do Pai também. Não duvide, aceite isso. Vai ser duro, vai, mas tenha certeza de que haverá sucesso no final se você andar com o Senhor. Saia daqui com o coração leve, com o coração determinado a tomar essas providências. Na exposição que adiante ainda faremos, estaremos tratando, primeiro, dos recursos que Deus nos permite angariar. Segundo, tratando de como devemos administrar isso. Terceiro, tratando de como poderemos ceder a certas fraquezas que podem nos levar a adotar bens como ídolos e torná-los nossos deuses. Deuses com letra minúscula. Quarto, tratando do que pertence a Deus. Repito, tratando do que pertence a Deus. Portanto, intocável. Intocável. Por que intocável? Porque são santas, como definido em Levítico. Levítico 27, 30. Ouçam, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Então nós temos que nos perguntar, caramba, por acaso, só porque não estamos mais vivendo ao tempo do Velho Testamento, estaríamos dispensados de honrar o Senhor com as nossas primícias, as quais são santas ao Senhor? Que história é essa? Estamos no Novo Testamento, sob a graça, então estamos dispensados? Gente, o período da graça só amplificou os pensamentos de Deus. Jesus não veio ele veio para cumprir o que estava no Velho e ampliar um conceito mais amplo de generosidade, não só pela lei, mas pelo coração. Hoje não é tema para a gente desenvolver isso, mas fiquem com isso. Seguramente nas próximas, provavelmente no próximo domingo, o pastor Samuel vai enfatizar bastante isso. Que Deus modifique e amplie o nosso coração nesse entendimento. Se nós formos bons mordomos dos bens e recursos, o que vai acontecer? Se formos bons mordomos, evitaremos sérias dificuldades no trato das nossas finanças, como também experimentaremos o cuidado dele para conosco. E ainda experimentaremos o gozo de podermos contribuir generosamente para a obra do Senhor, firmando a conscientização de que, primeiro, não estaremos contribuindo para recebermos bênçãos, mas porque já fomos abençoados. Irmãos, gravem isso. Isso aqui é sutil, mas faz uma diferença entre o apelo que Deus quer que a gente faça entre nós e aquele apelo mercantilista que tem que ser continuado afastado de nós. Nós contribuímos porque já fomos abençoados e não para sermos abençoados. Se bem que seremos abençoados, claro, porque o Pai não vai cuidar de nós se nós formos fiéis com a mordomia dos bens que Ele coloca conosco. Mas o Espírito não é para ser, é porque já fomos. Temos na cruz a nossa garantia de vida eterna.
mas não precisaríamos. Nós precisamos ser induzidos a afirmar a convicção de que continuaremos sendo abençoados, mas tão somente na forma e medida que o Senhor entender que é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor. Não será aquilo que nós queremos, o que achamos que é o melhor. Ele sabe o que é melhor. Feita essa pequena introdução, vamos ao título maior da nossa exposição, que é a pergunta de novo: onde está o teu coração? Ou melhor, o teu tesouro. O texto diz o teu tesouro, não o teu coração. Onde está o teu tesouro? Ele diz assim, Mateus 6, Mateus meia dúzia, é fácil de gravar, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. E aí então a comparação, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O texto não diz onde está o teu coração, ali o teu tesouro também estará. Ele não diz isso. Ele diz onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, basicamente, o teu coração segue o tesouro. O que é teu tesouro? O coração vai seguir atrás dele, vai querer ser conduzido por ele. O que consideramos então como tesouro é aquilo que prioritariamente atrai a nossa atenção e sobre a qual exercemos nossos principais esforços. Isso aqui resume bem, né, o que é o prioritário. Os textos que nós lemos antes fazem um contraste entre o material e o espiritual. Em suma, não temos como atender a ambos os interesses, material e espiritual, ou a servir a dois senhores. É exatamente isso que nos é advertido por Jesus. No Evangelho de Mateus 6, 24, ele diz, onde isso é tratado bem expressamente. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele não contente com isso, ele sublinha, vocês não podem servir ao Senhor e ao dinheiro. Podia ser mais claro que isso? Por que tanta ênfase? Eu me perguntei isso ao longo que eu ia fazendo as reflexões. Por que tanta ênfase? Então eu compreendi por que nós estamos dando ênfase nessas palestras nesse mês, porque aqui tem tantas coisas, tantos tesouros de conhecimento na palavra sobre isso, tanta orientação fantástica que pode endireitar e manter a nossa vida no prumo certo. Diante dessa expressão de Jesus, então nós precisamos fazer a nossa escolha. Não há como evitar isso, pois o texto ainda diz, se servir a um, há de aborrecer o outro, e se servir a este, aborrecerá o outro. Qual é a nossa prioridade? Deus ou Mamão? Mamão? Quem é Mamão? Quem é Mamão? Já ouviram falar sobre isso, não? Mamão representa o nosso amor aos bens materiais. O nosso amor aos bens materiais. Vindo estes sempre em primeiro lugar. Isso é mamon. No grego, a palavra era mamonas, que era riquezas. E foi trazido, então, esse entendimento de que a palavra mamon representa riquezas no nosso vernáculo. Lutero disse que o Deus minúsculo, D com D minúsculo, de um homem, o Deus de um homem, é o que ele ama. É o que ele ama com prioridade.
Então a pergunta, de novo, né, perguntas. No que você está focado? No que você está focado? O que tem sido prioritário para você? Este, então, será o teu tesouro. E assim, o teu coração estará lá. Não tem como fugir disso. A gente não gosta de pensar, né? A gente gosta de ocupar a mente com toda e qualquer coisa e pouco se dedicar a uma reflexão. É importante refletir, porque virão pensamentos, virão recomendações do Senhor, quando nosso coração estiver dobrado diante dele para recebermos orientação. Vamos falar especificamente do dinheiro. Não é uma coisa nem boa e nem ruim. Nem boa, nem má. A forma de sua utilização é que caracteriza se é boa ou se é má. Vamos gravar bem isso, tá? Ou dominamos o dinheiro, ou ele nos domina. Olha só esse texto que Paulo escreve a Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados ou nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois, agora prestem bem atenção nessa frase, pois o amor ao dinheiro é a raiz de quase todos os males. Falei certo? Falei certo? Não, eu falei errado. Não é quase. O texto diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Desculpa o som. De todos os males, mas tinha que enfatizar bem. Não é quase, é todos. Mas caramba, será que não houve um erro aqui? Por que quase? Porque é todos e não quase. Não, é todos. Então vamos ver por quê. O texto continua dizendo assim, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, advertências. Não há nada de errado em querer empreender e buscar recursos, bens e poupanças para o nosso futuro. Não há nada de errado. No entanto, para quem quer empreender e conquistar riquezas, é preciso lembrar e considerar que há tentações, há armadilhas, há desejos descontrolados e nocivos diante de tais planos. Não sou eu que digo, foi o texto que eu li há pouco que diz isso. Tentações, armadilhas e desejos descontrolados e nocivos. Portanto, diante disso, o que é preciso? É preciso sabedoria, discernimento do Senhor para evitá-las. Agarrar seus princípios do Senhor e, sobretudo, ter bem presente seu objetivo a perseguir nesses empreendimentos servirá ao Senhor ou a Mamon. Temos que responder isso. Já vimos que Mamon significa amor ao dinheiro, o resto de riqueza, e representa também o domínio do dinheiro sobre a vida nossa. Representa o domínio. Quando o amor às riquezas nos domina, ele se torna o quê? Pode dizer. Quando ele nos domina, ele se torna o quê? Um ídolo, não? Ídolo. Se torna um ídolo. Que passa a rivalizar com os princípios, propósitos e vontade de Deus. Nós queremos ele como nosso ídolo, que Deus nos livre. Né? Jesus usou a palavra mamon para mostrar como a riqueza pode se tornar o Senhor das nossas vidas. Pois o amor ao dinheiro, repetindo, irá escravizar a quem se dedica a ele de forma obsessiva ou prioritária, sem atentar para o que o Senhor adverte sobre ele. Então, reiterando, não podemos servir fielmente a Deus e também ao dinheiro.
Somente um dos dois pode reinar no nosso coração, isto é, no centro das nossas vontades. O que ainda nós teríamos que considerar sobre riqueza? Embora as advertências antes enfatizadas, a riqueza em si, vou sublinhar bem, isso aqui é bom para os empreendedores, tá? A riqueza em si não precisa e nem deve ser desprezada, mas recebida como uma dádiva divina, para quem tem condições de fazer, ou recebe as condições do Senhor para fazer isso, e usada na forma como agrada a Deus. Esse é o ponto. O seguinte texto nos ajuda a compreender e aceitar isso. Diz assim, ó: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Coisa linda esse texto, não é? Para quem quer empreender e adota todos esses princípios, como pode sair feliz, enriquecido do seu amor para com Deus, num texto como esse. Quem quiser guardar isso, está em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, 19. O texto nos convida, esse texto que lemos, a refletir sobre como usar a nossa vida, como bem aproveitá-la e a encontrar e a realizar os planos que Deus tem preparado para cada um de nós. Repito, a encontrar e realizar os planos que Deus tem preparado para cada um de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos querer que Deus abençoe os nossos planos, ao invés de pedir que Ele nos abençoe, nos revelando os planos dEle para nós. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos de longa data. Deus preparou para nós obras maravilhosas para aqueles que se tornaram seus filhos. Está lá em Efésios. Mas isso é para outra hora. Vamos lá. Eu preciso trazer para a nossa reflexão o que significa as fraquezas que nos levam a tornar o dinheiro nosso Senhor. Se chama fraqueza. As fraquezas, por exemplo, a cobiça, a vaidade, a avareza, tudo isso são elementos que geralmente estão presentes ao lidarmos com nossos bens. Estão presentes. São pressupostos comprometedores da boa administração e destinação de nossos bens. Compreende-se assim: onde estiver presente a cobiça, a vaidade ou a avareza, haverá condições favoráveis para se desenvolver o amor ao dinheiro. Se essas três fraquezas, uma delas estiver presente, facilita a gente acabar amando o dinheiro e tomá-lo como ídolo, chamando para si toda sorte de dificuldades. Se você teve algum episódio na sua vida em que você cedeu a uma dessas fraquezas, relembre um pouco isso, vê o que isso te trouxe de consequência. Com certeza não foi coisa boa. Tem alguns textos que enfatizam isso que eu estou falando aqui. Eu vou passar por cima deles algum, porque senão eu não termino no horário que o João me deu. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Chega, né? Não precisa mais, né? Tem outros tantos aqui, mas isso aqui já é mais enfático que isso, não pode ser, né? Por cobiçarem. Muito bem. Já dissemos, mas é bom reenfatizar. São as fraquezas que tornam as riquezas nosso ídolo. Portanto, não é sem razão, né, que a palavra disse o que já ouvimos, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos reparar de novo sobre isso. Tá? Não é demais. Não é o dinheiro em si, mas o nosso amor para com ele. Ou seja, nossa obsessão por conquistá-lo sem levar em conta os princípios de Deus. Eu vou crescer, mas não vou pagar o imposto de renda. Então. Alguém já disse que nós podemos, às vezes, temer mais a Receita Federal do que a Deus.
Como é que isso pode acontecer? Eu tenho que pagar o imposto de renda. Agora o dízimo eu vou rolando para frente. Menos temor. Vamos lá. Consequências do amor ao dinheiro. Gravem bem isso. A primeira consequência: esquecer-se de Deus. Totalmente? Não, parcialmente. E o antídoto para isso é submeter-se à orientação do Espírito Santo. E a seguinte oração é bem própria para isso. Duas coisas. Eu peço ao Senhor que me dês, antes que eu morra, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Alguém que não quer correr o risco de fazer bobagem. A segunda consequência é deixar de confiar em Deus. E o antídoto para isso é lembrar da seguinte advertência: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Se deixar de lado a segurança do Senhor e colocar nas riquezas, certamente cairá. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Dá para entender por que tem tantas referências na Bíblia, sobre finanças, os perigos que lá estão. Terceira consequência: descansar na insegurança das riquezas. E o antídoto para isso é estar sempre lembrando de como as riquezas são efêmeras. Refletindo sobre o seguinte texto: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha um bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águas pelo céu. A quarta consequência: o orgulho e a falsa segurança nas riquezas. Diz o texto: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam como um muro que é impossível de escalar. Interessante na figura, não? Esse muro pode ruir. E o antídoto para isso está em não perder de vista a sensatez, como bem advertido no seguinte texto: meu filho, jovens, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Eu quero fazer uma ênfase aqui, um parêntese, aos jovens. Vocês podem ser muito sábios, ainda que tenham pouca idade. Tudo que vocês precisam é internalizar o que a palavra propõe para vocês, olhar para os lados nas experiências negativas que existem ao seu redor, fugir delas. Não espere adquirir quilometragem na vida para então adquirir sabedoria. Não há necessidade disso. Vocês podem ser sábios agora, muito sábios. E nós esperamos que vocês o sejam em nosso meio. E damos graças a Deus pela pleia de jovens que existem aqui na Conde, que são uma alegria para nós, porque já estamos com as cãs brancas. A quinta consequência, o divórcio. Aqui é uma coisa muito interessante. O divórcio é uma das consequências da má gestão financeira. As estatísticas apontam que 70% dos divórcios são resultantes de divergências do casal relacionadas com finanças. Interessante, Não se entende. Saem da vida solteira, administrando de uma forma exclusiva seus próprios recursos, entram no casamento e não conseguem juntar as escovas, como eu começo a dizer, Quer dizer, os recursos, não conseguem administrar junto. E é fonte de desentendimento e acabam em divórcio. É o que as estatísticas dizem.
O que significa isso? Jovens, preparem-se para o casamento. Falem sobre isso com suas esposas, com seus futuros esposos, entende? Alinhem como que vão proceder, como é que vai ser feito, especialmente colocando como fundamento a palavra do Senhor. Pode-se então dizer que a causa disto tudo está na falta de adoção dos princípios, com certeza, sobre a boa administração dos recursos. A ausência do padrão bíblico sobre o assunto corrói a base de nossas finanças e, claro, as bases das nossas famílias. E tal ausência é resultante do fato dos casais não tratar desse assunto, a começar pelo princípio de que Deus é o dono de tudo e que algo do que obtivemos das nossas receitas com o nosso trabalho é intocável, pertence ao Senhor. Dívidas. Os estilos de vida podem ensejar endividamentos, especialmente se cedermos à influência da mídia, né? Tipo, comprando o que não é necessário, comprando o que não se pode pagar, comprando o que não se sabe se será possível pagar, comprando algo sob a expectativa de que virão os recursos, e coisa que eu valho, sem segurança de que tenho os recursos para satisfazer as dívidas. O que nós temos que fazer? Nós temos que evitar dívidas. É um comando da palavra de Deus. Diz assim, está explícito: não devo nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devo nada. Advertência sobre tomar emprestado. O comando também é para não tomar emprestado, para não se tornar refém do emprestador. Está dito em Provérbios: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo, é servo de quem empresta. Vamos a um outro aspecto da questão de finanças, que é o plano de Deus para os nossos bens ou riquezas. Quais são eles? O que está no plano de Deus? Primeiro, suprir as nossas necessidades básicas. Jesus falou sobre isso. Não se preocupem, ele disse. Jesus falando que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Promessas formal, expressa de Jesus. É crer nelas ou não. Para crer nela, precisamos estar alinhados com o pensamento e com os princípios do Senhor. A segunda coisa que está nos planos de Deus é suprir as necessidades dos outros. Temos bom exemplo disso nos apóstolos, que não só preconizaram, como vivenciaram isso, para nos dar o exemplo. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os necessitados. E por aí vai. Outra questão que está no plano de Deus é suprir as necessidades da obra de Deus. As necessidades dizem respeito tanto às pessoas dos santos, ou daqueles que se aplicam à obra missionária do Senhor, como da obra que eles realizam. Olha o que diz o texto. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. É Paulo falando aos romanos. Tá? E depois tem um outro texto alongado que eu não vou ler para vocês, mas se vocês tiverem e deveriam ter a curiosidade de ver em casa, que está lá em 2 Coríntios, o capítulo 9, os primeiros 15 versículos. É muito interessante o que Paulo escreve sobre essa questão das necessidades, de como nós temos que ser generosos em ajudar nisto. Fica para outra hora a leitura completa, mas vocês podem fazer em casa. Conscientização. Vamos para o final. Nós falamos tudo isso aqui, agora nós precisamos individualmente refletir, nos conscientizar daquilo que precisa ser absorvido por cada um de nós. Por exemplo, primeiro, identificação pessoal com possíveis erros. Nisso tudo que nós estamos aqui expondo,
Aonde que eu posso estar errado? Importa que a gente reflita e identifique isso. O que eu tenha cometido ou estamos cometendo em relação às finanças. Vejamos as seguintes possibilidades. Que você tem que evitar uma conscientização. Não contraia a dívida sem certeza de que poderá honrá-las. Leviandade na utilização ou aplicação de rendas. Imprudência em não poupar para necessidades especiais. Vida centralizada no dinheiro, adotando-se o dinheiro como meta e não como instrumento. E procurar enriquecer sem considerar os princípios da palavra. E aqui algo interessante. Desonestidade. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significando que não é coerente darmos o nosso dízimo e deixarmos de pagar os impostos, e vice-versa. Você está endividado? Vamos voltar ao ponto. Então é provável que não absorveu alguns dos princípios ou advertências acima destacadas, tenha manejado o seu dinheiro de forma desatenta e até irresponsável, que não tenha estabelecido critérios de gastos com seu cônjuge ou com a família. Atenção, cônjuges, masculino ou feminino, é preciso uma integração, uma unidade de procedimentos para que não se crie o caos na família. Se você está endividado, deve estar aflito, desanimado, mal-humorado, e deve estar se refletindo em sua família. Não vamos perguntar para Deus por que Deus deixou isso acontecer. Foi você que fez acontecer isso. Foi você que foi displicente. Aceite, reconheça isso. Precisamos reconhecer isso. É um ato de humildade. O salmista disse assim, gente, isso aqui tinha que ser gravado nas nossas paredes em casa. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Se você está passando por uma dificuldade, por endividamento, e na tua conscientização, você chegar à conclusão de que você falhou na adoção dos princípios, aceite isso. E aceite o que o Senhor tem previsto para a sua restauração, que não vai ser moleza. Vai haver dificuldade durante um certo tempo, mas vai sair vitorioso do outro lado. Então, algumas decisões. Não vamos fazer nada sem planejar. E algumas recomendações. Resista à paixão pelo consumo. Justifique-se o que posso comprar, o que quero comprar. Preciso mesmo disso. E, na medida do possível, evitar comprar a prazo. Mas, se comprar a prazo, assegure-se de que poderá pagar. Não tomemos emprestado para consumo. E aprendamos a viver de acordo com o disponível. Paulo foi bem enfático nisso. Ele disse, aprendi a adaptar-me a viver em toda e qualquer circunstância. Podemos aprofundar a leitura disso em outra ocasião, pode fazer isso em casa. E tem uma coisa que é raro a gente falar na igreja, mas que precisa ser mencionado hoje aqui. Recomendado que não fiquemos por fiador. A palavra nos exorta, ou adverte, a palavra nos adverte sobre essa situação de não ficar por fiador. Diz assim, o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Caramba, não dá para ficar por fiador mais, então? Como é que é o negócio? Mas se ficarmos por fiador, temos que fazê-lo com um coração dadivoso. Devemos ter os recursos para honrar o compromisso. Conheci um irmão que era conhecido por prestar finanças. E alguém foi procurar por ele para pedir para ser fiador numa determinada situação. E ele disse, não posso. Tá bem, não pode. Não. Aí ele explicou. Acontece o seguinte, diz ele, eu tenho um controle, eu sou fiador de 3 pessoas, 3 negócios diferentes, sei os valores, eu sei se todos eles não poderem cumprir,
eu tenho dinheiro para cumprir. Interessante. Eu posso suprir isso. Então eu posso. De você eu não posso ser fiador, porque eu não vou ter mais, se todos eles falharem, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Então nós dois vamos estar ralados. É um princípio prático, né? Um coração dadivoso de prestar, consciente que se o irmão não puder pagar, ele vai pagar e não vai brigar com o irmão. Não vai brigar com o irmão. Isso é uma disposição que tem que estar previamente no coração dele, né? É interessante que emprestar dinheiro, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O homem que empresta com generosidade, evidentemente que não se escala para ser um algoz para cobrar o seu devedor se não puder pagar. E sabe que talvez vai ter que converter isso em doação. É uma preparação prévia do que você vai fazer. Você já deve ter visto irmãos que se davam muito bem e, no entanto, quando um deixou de pagar aquilo que estava afiançado, viraram inimigos. Faltou preparação para essa operação. Faltou estar o coração nisso tudo, né? Ok, nós teríamos ainda mais algumas considerações, mas não posso deixar de fazer uma última, que é sobre os planos de Deus. Como pedir corretamente, quando falamos com Deus. Eu quero destacar um versículo, se tu puder gravar isso e meditar sobre isso, com certeza você vai tirar conclusões muito interessantes. Está em 1 João 5, 14 e 15. Diz lá, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pessoalmente, para mim, esse versículo é um fiel da balança sobre tudo o que nós tivermos que pedir. Nós temos que pedir o que está no coração de Deus e não pedir que Deus abençoe o que está no nosso coração. Não podemos pedir para Deus para que abençoe os nossos planos, nós temos que pedir para que Deus nos abençoe, revelando os planos de Deus para que nós possamos realizá-los. Essa é a verdade. Termino chamando a atenção para o que Deus fala conosco através de Jeremias. Ele diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que mais podemos querer? Confiar no Senhor, para que Ele nos revele e queiramos de fato realizar o que Ele tem previsto para nós. Que Deus nos abençoe.